Galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente sobre um assunto que tá dando muito rolo. Tem muita gente falando asneira e tá prejudicando até a família de muita gente, que tem a ver com essa polêmica do CLT ou PJ, desses videozinhos besta que estão fazendo, até de meme e essas coisas, tá? Então, se você não tá por dentro, fica até o final que eu vou explicar. Para começar, eu quero falar aqui sobre a diferença entre um CLT e um PJ, para quem não sabe. CLT é a abreviação de Consolidação das Leis de Trabalho e é o nome que a gente dá para a pessoa que trabalha numa empresa, numa fábrica, numa loja, né? Ou em qualquer outro lugar e ela tem carteira de trabalho assinada. É o tipo de emprego mais comum aqui no Brasil. E aí, nesse tipo, vai ter várias regras que têm que ser cumpridas, tanto pelo funcionário quanto pelo dono da empresa que está contratando. A vantagem é que quando você trabalha como CLT, você tem alguns benefícios, fundo de garantia, férias, 13º, salário, né? Você costuma ter benefícios como vale alimentação, vale refeição. Se for mandado embora, você tem direito ao seguro-desemprego. E é um emprego mais estável, porque a empresa te contrata normalmente com a expectativa de que você trabalhe lá por bastante tempo. E quando a empresa quer te mandar embora, ela tem que pagar um monte de imposto, multa do fundo de garantia, rescisão. Então, esse sempre foi o tipo de emprego da maioria dos brasileiros, tá? A grande desvantagem de ser CLT é que você vai ter muito imposto descontado no teu salário, você vai ter que cumprir uma jornada de 8, 9 horas por dia trabalhando na empresa, e isso te gera muito menos flexibilidade de horário. Então você tem que trabalhar todo dia e não pode faltar, não pode pedir para se ausentar. Então você tem muito mais controle da sua vida e quem controla é o chefe ou a empresa. E outra desvantagem é que como o Brasil tem muito imposto, não só você tem que pagar o imposto como funcionário, mas a empresa que te contrata também paga imposto pra caramba. Então pode ser difícil você ter um salário melhor, porque toda vez que você receber aumento, sua empresa vai ter que pagar mais para você e para o governo também. Então, via de regra, o salário de um CLT costuma ser mais baixo, porque tem muito imposto, muito custo, tanto para você quanto para a empresa. Então, se a gente for resumir, quem é CLT tem mais estabilidade, mas em compensação fica difícil você ter um salário muito bom. Então acaba sempre ficando limitado ali até um emprego que paga 2, 3, 5 mil no máximo ali por mês, né? Tem gente que ganha mais do que isso, dependendo do porte da empresa, do plano de carreira. Mas quando a pessoa ganha um salário muito alto, tipo acima de 20, 30 mil, vai ter tanto imposto para pagar que até a empresa prefere contratar a pessoa como PJ e não mais como CLT. Aí o que é PJ? Além da contratação como CLT, a pessoa pode ser contratada como um PJ, que é a abreviação de pessoa jurídica. Quando você é contratado como pessoa jurídica, você não é mais CLT. Então você vai ter que abrir seu próprio CNPJ e em vez de ser contratado como uma pessoa com registro na carteira de trabalho, você passa a prestar serviço para outra empresa como um empresário ou empreendedor. Porque agora você não tem mais uma carteira de trabalho, você tem um CNPJ, você é uma empresa, uma pessoa jurídica que presta serviço para outras pessoas ou para outras empresas. Então, nesse caso, o PJ, você deixa de ter aqueles benefícios que eu falei, fundo de garantia, 13º, seguro-desemprego, férias remunerada, né? Por isso que ele é considerado um emprego mais instável. Porque como não tem aquele monte de benefício, é muito mais fácil para o dono da empresa te dar o pé na bunda ou te mandar embora. Ah, não preciso mais, valeu. Ele não vai ter que pagar aquele monte de imposto, rescisão alta, 13º, multa de fundo de garantia. Então, como PJ, você normalmente não tem férias remunerada, você pode até ter férias, só que você não vai ganhar por aqueles dias lá que você não trabalhar, né? Você normalmente não vai ter vale alimentação, vale refeição, plano de saúde. Aí você pensa, né? Pô, Duda, então é 1000 vezes melhor ser CLT. Aí é que tá. Lembra que eu falei que quando você é CLT, tanto você quanto a empresa tem muito imposto? Quando você é contratado como PJ, sem carteira assinada, a empresa vai ter muito menos gasto para te manter, muito menos imposto. Então, por isso, o seu salário pode ser bem maior como PJ do que como CLT. Já que a empresa não vai ter que pagar tanto imposto, eles podem compensar e pagar um salário bem maior para você. E como você também não vai ter aquele monte de imposto no teu holerite, o seu salário líquido vai ser mais alto. Então, você pode até não ter fundo de garantia, por exemplo, mas em compensação, o valor que vai cair na tua conta todo mês é bem maior e você pode investir, montar seu patrimônio com mais facilidade.
E outra vantagem é que quando você é contratado como PJ, você não é tão controlado pela empresa. Então, você é pago para fazer as coisas, mas não necessariamente pelas horas de trabalho. Normalmente, você pode fazer o seu próprio horário, você pode trabalhar em mais de uma empresa, aí você pode dobrar o seu salário. Pensou você trabalhar e prestar serviço para 3 empresas ao mesmo tempo? Você tem muito mais liberdade para fazer o que você quiser durante o dia, porque você não tem aquela pressão de ficar batendo ponto. Só lembrando que isso aqui é um resumo simplificado e nem tudo é exatamente assim como eu estou falando, tá? Tem CLT que trabalha pra caramba e não tem quase nenhum benefício, e tem PJ que trabalha pra caramba e na prática é quase um CLT, que tem que ir pra empresa todo dia e tal. Mas eu tô simplificando aqui pra você entender a ideia mais ou menos. Qual dos dois é melhor, CLT ou PJ? Tem vários fatores que a gente pode levar em conta, mas via de regra, o ideal é você empreender, ou seja, você abrir a sua própria empresa, porque assim você deixa de ser controlado pelo seu chefe e passa a ser dono do seu próprio negócio. Lembrando, empreender tem a ver com você abrir o seu próprio negócio e começar a vender seus próprios produtos ou serviços. Não importa o que é. Se você vende pipoca, você está empreendendo e vendendo sua própria pipoca. Se você abrir uma barbearia, um lava rápido, você está empreendendo e está vendendo o seu próprio serviço. Só que empreender tem a ver com você abrir o seu próprio negócio. Se você trabalha no negócio dos outros, você está sendo um funcionário, não um empreendedor. E quando você se torna PJ, você deixa de ser um funcionário de uma empresa e passa a ser um empreendedor que tem o seu próprio CNPJ e presta um serviço para outra empresa, em vez de ser um funcionário CLT, entendeu? No livro Os Segredos da Mente Milionária, o T. Harv Eker, o autor, fala que se você quer realmente enriquecer, você precisa se tornar seu próprio chefe, ou seja, você tem que abrir o seu próprio negócio, um negócio que você é o dono e a maior parte do lucro vai ficar para você. Quando a gente é CLT, a gente trabalha pra caramba, mas a maior parte do lucro da empresa vai ficar pro dono. E é óbvio, né? Então a ideia é você dar a volta e se tornar dono de alguma coisa, em vez de trabalhar para quem é dono de alguma coisa. E agora eu quero falar sobre o problema que está sendo causado nas redes sociais, principalmente por uns influenciadores idiotas, que nunca passaram pela pobreza, que nunca tiveram que trabalhar na vida, e agora ficar falando asneira e menosprezando as pessoas. Tá rolando um monte de vídeo onde a pessoa chega e começa a perguntar: ah, você é CLT ou PJ? E aí quando a pessoa responde que é CLT, ela é vista como um perdedor, um fracassado, burro. Então tá rolando um certo desprezo, uma depreciação, uma certa humilhação com relação a quem trabalha como CLT. Como se ser CLT fosse algo vergonhoso, coisa de perdedor, enquanto o PJ é coisa de gente superior. E a treta é que isso é tão idiota e tá sendo tão grave que tá afetando um monte de gente, inclusive a mentalidade de criança nas escolas. Pra você ter uma noção, eu e minha esposa, a gente tava conversando com um casal sábado agora, e eles estavam falando que na escola da filha deles, tava começando a ter bullying com as crianças que eram filhos de pessoas que são CLT. Tipo assim, a criança perguntava para outra: ah, seu pai é CLT ou PJ? A maioria das crianças não sabe nem o que é isso, né? Nem adulto sabe o que é isso, pra falar a verdade, né? Só que aí quando a criança descobria que o pai era CLT, as outras crianças ficavam tirando sarro, falando: ah, seu pai é burro, seu pai é idiota. E todo mundo começava a humilhar a criança e a família dela, porque o pai dela ou a mãe eram CLTs. Aí essas crianças começaram a ficar tristes, ficar com vergonha dos pais por eles serem CLT, e aí deu um rolo lá, acho que tiveram que marcar reunião com todo mundo para resolver isso. E isso me deixou com uma raiva tão grande, galera, que foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Por causa desse monte de coach vagabundo, esse monte de tapado que nasceu rico e que nunca teve que tirar a bunda de dentro do apartamento com ar-condicionado, e hoje quer ficar menosprezando quem é CLT. Uma pessoa assim é uma anta, é um cara irresponsável, entende? O que eu sempre falo aqui no meu canal? Não tenha vergonha de ser CLT, não tenha vergonha de ser PJ, não tenha vergonha de fazer bico, não tenha vergonha de fazer renda extra. O que você tem que ter vergonha é de ser vagabundo, pilantra. Se você é uma pessoa trabalhadora, não importa se você é CLT ou PJ, diretor ou catador de latinha, você tá de parabéns. Esses influenciadores tapados aí, eles precisam ser mais responsáveis e explicar de uma forma mais inteligente, como eu tô tentando fazer aqui nesse vídeo, qual é a diferença entre CLT e PJ. O problema não é você falar que empreender é melhor. Eu também acho que é melhor. Eu empreendo e acho uma maravilha. O problema é quando você diminui uma pessoa por ela ser CLT como se fosse um fracassado.
Eu conheço CLT que ganha muito mais dinheiro que PJ. Às vezes o Anta aí, que é um empreendedor, que se mata para tirar 5 mil por mês, não tem férias há 5 anos, e quer tirar sarro de quem é CLT, que às vezes ganha mais de 20, 30 pau por mês. Eu conheço gente CLT que ganha mais de 30 mil por mês, fora PLR e bônus. Maior que o salário do ano todo de muito PJ aí que se acha superior só porque é empreendedor. Então, entende o motivo do meu vídeo? É dizer que se você é CLT ou PJ, você tá de parabéns, você é trabalhador, trabalhadora, tá ralando. Espero que Deus te abençoe muito. Você não é melhor ou pior que ninguém só por ser CLT ou PJ. Seu valor tá na tua essência, na tua integridade, nos seus valores internos. Inclusive hoje, é muito mais fácil empreender do que antigamente. Na época dos nossos pais e avós, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de abrir empresa, criar CNPJ, conseguir aprender as coisas, acesso à facilidade que a gente tem, criar negócio digital pela internet. Não tinha na internet. Por isso que o CLT era tão comum. Mas isso está mudando de uns tempos para cá. E essa mudança é um dos grandes motivos, inclusive, do problema do INSS hoje. Fiz vídeo falando sobre como vai ficar cada vez mais difícil você conseguir se aposentar, porque cada vez tem menos gente trabalhando CLT para contribuir com o INSS. Então, qual dica que eu quero te dar aqui? Eu realmente acho que empreender é o melhor caminho para você mudar de vida, e você precisa lembrar que empreender não é um negócio que precisa ser gigante, um galpão, um restaurante enorme, uma empresa gigante. Não, qualquer coisa que você cria ou vende pode ser um empreendedorismo. Quem vende garrafa d'água na fila do estádio é um empreendedor. Então minha dica é, se você é CLT, tudo bem, mas aproveita a estabilidade que você tem, dinheirinho lá no quinto dia útil e tal, e já começa a pensar em algum negócio, produto ou serviço que você possa ter. Esses dias eu fiz um vídeo com um resumo do livro Geração de Valor, do Flávio Augusto. E lá, aqui ele fala muito, né, que um CLT é como se fosse uma pessoa que vende o próprio tempo. O CLT vende 8 horas, 9 horas por dia em troca de um salário no final do mês. E para ele, né, e eu concordo, o ideal é quando você para de trabalhar em troca do seu tempo e começa a trabalhar vendendo o seu próprio produto ou serviço, porque isso aqui é muito mais promissor, mais escalável. Escalável é quando você tem a oportunidade de multiplicar seu negócio, vender muito mais, ganhar muito mais dinheiro. Se ele tem uma pessoa que trabalha 8 ou 9 horas por dia, e sendo muito bom ou não no que ele faz, ele vai ganhar o mesmo salário no final do mês. Agora, quando você empreende e monta seu negócio, você tem a chance de multiplicar os seus ganhos bem mais do que como CLT. Um exemplo que eu gosto de dar é o da Natália Beauty. Ela foi lá no meu programa Pobre Show e contou a história dela. Ela já trabalhou como funcionária de um salão de beleza, de estética, esses negócios, e ganhava um dinheirinho lá como recepcionista, se não me engano. Até o dia que ela resolveu empreender e começar ela mesma fazer os cílios das pessoas. Ela abriu o próprio negócio dela e hoje ela cobra mais de 12 mil reais só para fazer os cílios da mulherada famosa. Entende? Ela deixou de ser uma funcionária CLT e começou a empreender, virou PJ e hoje tem um negócio multimilionário. Algo que jamais aconteceria como funcionária lá da estética que ela trabalhava. Mas você pode ir aos poucos. Inclusive eu conheço muita gente que era CLT, virou empreendedor, mas achou tão ruim, deu tão errado, que voltou a ser CLT e hoje está preferindo continuar como CLT. É uma pessoa que tem um cargo bom e um salário bom. Mas eu também conheço gente que nem eu, que foi CLT a vida toda, fui CLT por 19 anos, comecei a empreender e hoje eu estou amando, é muito melhor. São perfis. O ideal é que todo mundo tente empreender de alguma forma, mas alguns têm mais facilidade e outros têm menos. Você tem que estudar e ir com calma. Enquanto você é CLT, tenta já ir montando alguma coisa depois do seu horário de trabalho ou de final de semana. Pode ser um esforço hoje que vai mudar a sua vida ano que vem ou daqui a alguns anos. Tem seguidor aqui do canal que começou a empreender e vender doce em 2023 e hoje já tem uma loja ou uma empresa aberta. A renda extra virou uma empresa e isso é empreendedorismo. Usa a internet a seu favor, tenta montar um negócio digital, ter um canal, qualquer coisa. Quem sabe não muda a sua vida. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da aula aí, que esse vídeo chegue aos bando de coach aí sem noção, que nunca trabalharam na vida, né? Que ficou rico só vendendo curso, né? Querendo pagar de superior com relação aos brasileiros que estão ralando há bastante tempo. Cara, você é guerreiro e é isso que importa. Agora, dá para empreender, é melhor, faz mais sentido, tente empreender, tá? Porque CLT, ok, ele tem menos chance de mudar a sua vida
e o empreendedorismo tem uma chance de mudar a tua vida de uma forma muito melhor, mas vai precisar de estudo, tá? Vou deixar aqui na tela um vídeo com 52 ideias de renda extra que podem virar um empreendedorismo, né? Aqui o vídeo com a Natália Biuri, lá no meu programa Pobre Show. Aqui o vídeo onde eu falo sobre o problema do INSS. Será que você vai conseguir se aposentar? E aqui um resumo do livro O Mito do Empreendedor, que é o melhor livro para quem quer empreender sem fazer besteira. Tamo junto!